Fala galera, professor Alan Gestão aqui e dando continuidade ao nosso curso, a gente vai falar sobre ciclo de projeto e ciclo de produto. Nessa aula a gente vai ver sobre o ciclo de vida dos projetos e dos produtos e também vai falar sobre os grupos de processos, que muita gente confunde o ciclo de vida com os grupos de processo, muita gente confunde um monte de coisa aí e a gente vai fazer com que você entenda de maneira clara, de maneira objetiva, como a gente sempre faz, beleza? Mas antes de começar, eu preciso te falar uma coisa. Esse material que está aí na sua frente, ele tem um texto para você estudar, o texto resumo, e ele possui também exercícios para você fazer. Professor, como que eu tenho acesso a esse material, né? É o material completo, todo o curso vai nele. Como é que você tem acesso a esse material? Basta que você faça parte do ADM Academy. Como funciona o ADM Academy? Muito bem, essas aulas eu posto no YouTube, mas eu também coloco ela no ADM Academy. Então, toda aula que está gratuitamente no YouTube está no ADM Academy pago. Ô professor, mas por que então que eu vou pagar para o ADM Academy se essa aula já está gratuitamente no YouTube? Por dois motivos. Primeiro, aqui no YouTube eu não respondo, eu não faço exercícios. Lá no ADM Academy tem exercícios. Aqui no YouTube você não pode baixar esse material. Lá no ADM Academy você pode. Então, se você quiser o estudo completo com material para você baixar, o texto resumo que vem mais informação, exercício para você treinar, mais aulas exclusivas que não estão no YouTube, que só estão lá, aí você vai e assina o ADM Academy. O link está aí abaixo, em algum lugar na descrição deste vídeo, beleza? Muito bem, dito isto, agora vamos para a aula. O que eu quero que você, nesse momento, tenha em mente? Vou colocar aqui, ciclo de vida. E bem aqui embaixo, de maneira grande, ciclo de vida dos projetos. Pronto, apareceu aí para você. Estava escrevendo e não estava aparecendo, mas vamos lá. Prosseguindo. O que são, gente, o ciclo de vida dos projetos? A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o ciclo de vida dos projetos são fases pelo qual esse projeto vai passar. Então, se eu escrever aqui uma linha do tempo, o projeto vai ter fases. A fase de iniciação, a fase de planejamento, de execução, de monitoramento ou controle e a fase de encerramento. Agora olha aqui para mim. Professor, isso aí não é grupo de processos gerenciais? Você que já estudou, você pode estar se perguntando. Isso aí não é o grupo de processos gerenciais? Sim, gente. Sim. O grupo de processos gerenciais, ele pode ser o mesmo que eu acabei de colocar aí. É por isso que muita gente confunde. E é muito interessante falar o seguinte, às vezes a banca chama grupo de processos de fase e vice-versa. Por quê? Não sei. Porque eu acho que quem faz esse bagulho não é o professor, que não é possível ter uma banca que chama de fase o grupo de processo e o grupo de processo de fase. Professor, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada, professor. Entenda o seguinte, você vai começar a entender agora, tá? Olha só, as fases são uma coisa, o grupo de processos são outra, mas eles podem ter os mesmos nomes. Só que tem uma diferença. Eu já vou falar mais da frente, mas já te adiantando aqui agora, o grupo de processo é padrão definido pelo PMBOK. A fase não. Então essa fase que eu te mostrei aí agora, que você está vendo, que é iniciação, planejamento, execução, monitoramento, encerramento, essa fase poderia não ser isso. Essa fase, deixa eu riscar aqui de outro, com vermelho aqui, peraí, vamos lá. Por exemplo, isso aqui poderia não ter o monitoramento. Poderia ser só iniciação, planejamento, execução e encerramento. Eu poderia chamar talvez de monitoramento aqui, poderia chamar de controle. Eu poderia, vou apagar de novo, eu poderia esquecer essa fase de planejamento e chamar de organização e preparação. Tá tudo doido aqui, mas enfim. O que eu quero que você entenda aqui no momento? Eu quero que você entenda que a fase, quem define é a organização. A organização que vai fazer o projeto pode fazer essa fase do jeito que ela quiser, chamar do nome que ela quiser. Tradicionalmente, vamos lá, até alguns anos atrás, a gente poderia usar, por exemplo,
a fase tradicional de iniciação, organização e preparação, execução e encerramento. Poderia também botar aí um controle. Iniciação, organização e preparação, execução, controle, encerramento. Até um tempo atrás, você via as fases sendo cobrado em concurso, mais ou menos essa. Aí, de tanto a gente fazer questão de concurso, eu comecei a perceber o seguinte, que para a administração pública, e concurso é público, eles estão encarando, muitas vezes, de maneira sobreposta. Como assim? Eles estão encarando as fases com os mesmos nomes dos grupos de processo. Isso já confundia muita gente antes, quando não era o mesmo nome. Imagina agora que é. Mas hoje você vai acabar com essa confusão, tá? Mas inicialmente, por exemplo, eu acabei de responder umas questões aqui antes de fazer essa aula. E você tem lá que as fases, quais são as fases e tal do projeto, aí tá lá, iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento, que é o mesmo nome dos grupos de processo que a gente vai ver mais na frente, ainda nessa aula, tá? Então, entenda o seguinte, o que eu quero que você entenda nesse seguinte, essa fase que eu acabei de colocar aí, vamos lá, essa fase aqui, ó, ela pode mudar, ela pode cair exatamente assim na tua prova, com essas 5 fases, mas ela também pode mudar. Por quê? Porque essa fase, ela é definida pela organização. Quem define isso aqui é a organização que está cuidando do projeto. E aí eu vou colocar aqui entre parênteses, não é o PMBOK. E como não é o PMBOK, como é a organização, isso aqui pode mudar, certo? Isso aqui pode mudar. Ultimamente tem caído isso aqui, essas 5 aqui em concurso, tá bom? Beleza? Ok? O que você precisa entender sobre projeto ainda? Ó, calma lá, hein? Calma lá. Professor, eu preciso entender a diferença entre grupo de processo, que o senhor está falando aí, e esse ciclo, que o senhor diz que é a mesma coisa, o mesmo nome. Você vai entender, porque ainda nessa aula eu vou falar. Então, por favor, apenas segue o que você está vendo aqui, que mais lá na frente, se não fez sentido agora, vai fazer, tá? Então, seguindo lá, vamos lá. Todo projeto, gente, tem um início, certo? Todo projeto também tem um fim. Todo projeto, ele vai entregar alguma coisa. Lembra? Já falei. Vai ter entrega, que vai ser um produto, vai ser um serviço, ou vai ser algum outro resultado. Tudo bem? Então, entenda isso, tá? Um outro ponto para você entender existe um bagulho chamado Gate Reviews, certo? O que é esse Gate Reviews? Esse Gate Reviews, gente, eles são revisões e decisões que acontecem entre as fases do projeto. Então, eu vou ter um Gate Review, eu posso ter um Gate Review aqui, ó, posso ter um Gate Review aqui, ó. Tá vendo? Entre uma fase e outra, eu posso ter um Gate Review, que é o seguinte, tá mudando de uma fase para outra, eu posso revisar para ver se está acontecendo tudo bem e para ver se eu tomo alguma decisão que vai mudar o rumo da próxima fase. Beleza? Simples assim, tá? Então, nesse momento, você tem o nosso primeiro esquema, que te faz entender o que é o ciclo de vida do projeto. Vamos aqui. O ciclo de vida do projeto é um conjunto de fases. É importante colocar aqui também que essas fases, colocar aqui de branco, fases acontecem uma única vez. Então, nas fases do ciclo de vida dos projetos, eu tenho uma iniciação. Quando acabar, eu tenho uma fase de planejamento. Depois, eu tenho uma fase de planejamento. Depois eu tenho uma fase de execução. Depois eu tenho uma fase de monitoramento. Depois eu tenho uma fase de encerramento. Beleza? Isso aqui é importante. O projeto ele passa por essas fases uma vez. E esse sentido aqui dessas fases é cronológico, tá? Cronológico. Ou seja, segue um tempo. Tem um início, tem um momento aqui de meio e tem um encerramento. Beleza? Dito isto, agora eu quero que você entenda os
grupos de processos. E depois eu vou te explicar de uma maneira bem simples a diferença entre o grupo de processo gerencial e entre o ciclo de vida do projeto. Por enquanto, você entendeu o que é o ciclo de vida do projeto. São fases em que se passa uma única vez, definida pela organização, e é isso. Agora vamos entender o que é o grupo de processos. Existem grupos de processos gerenciais, que são 5 grupos de processos gerenciais. E é aqui que vem o primeiro bagulho. Porque, diferente das fases que são definidas pela organização, esses grupos, quem define é o PMBOK, é o livro, como padrão. Então, entenda, as fases podem mudar, porque cada organização decide a maneira que vai fazer, que vai tratar as fases do seu projeto. Mas esses processos gerenciais, não. Segundo o PMBOK, eles são padrão. Devem ser usados, exatamente como eu vou te falar agora. Volto para lá. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Qual é o primeiro grupo? São processos de iniciação. Então, aqui você vai ter vários processos de iniciação. Mais na frente, você vai descobrir que processos são esses, tá? Aí, no final, vou para o final, tá? Que é o 5º grupo. Você vai ter processos de encerramento ou finalização. Vou colocar aqui encerramento. É como eu tenho visto cair nos concursos. Aí, bem aqui no meio, você tem o 2, que é o planejamento. Vou colocar aqui só plan. Você tem o 3, que é execução. Vou colocar só exec. E você tem o 4, que é monitoramento e controle. Vou colocar aqui só controle. Certo? Então, veja. Os 5 grupos de processos são esses. Eu tenho vários processos aqui em iniciação. Eu tenho vários processos em planejamento. Eu tenho vários processos em execução, em controle e em encerramento. Então, o grupo de processo é assim, se inicia, então se planeja. Deixa eu tirar esse bagulho aqui que vai interromper eu fazer o esqueminha aqui, Planeja, executa, controla, e aí fica nisso. Inicia, planeja, executa, controla. Planeja, executa e controla. Planeja, executa e controla, e depois finalmente encerra. Esses são os grupos de processos. Sendo que você precisa entender que esses grupos estão em qualquer projeto. Se você lembrar das fases do ciclo, aquelas fases não estão em qualquer projeto. Mas esses grupos, eles estão em qualquer projeto. E aqui vem a última coisa que eu quero te falar, que é muito importante para a próxima fase do teu entendimento, que é o seguinte: esses grupos aqui, esses grupos de processos, eles acontecem dentro das fases. Ih, rapaz, agora lascou, professor. Que isso? O que é isso? É isso aqui, gente, que vai te fazer entender a diferença entre o ciclo do projeto e entre os grupos gerenciais de processos. Porque, inclusive, esse é um nome muito importante, ciclo de projeto, que são fases. E os grupos de processos, que a palavra-chave aqui é processos gerenciais. Inclusive, eu escrevi isso aí, eu vou dar uma ênfase aqui, eu vou colocar de vermelho aqui, vou colocar de vermelho. Por quê? Porque ele pode falar grupo de processo gerencial, ou ele pode falar só os grupos gerencial, enfim, ou só grupo. Se ele falou grupo, ele não está se referindo à fase, ele está se referindo aos grupos de processos. Embora, como eu te falei no começo, muita banca tem tratado como se fosse algo normal, aliás, algo similar, e não é. É por isso que a gente vai para a próxima tela. E aqui que é a bagaceira, vamos lá. Eu vou traçar uma linha do tempo, certo? Imagina o seguinte, essa aí é uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, eu vou colocar agora as fases do ciclo de vida do projeto. Eu vou traçar as fases.
não os grupos de processo. Eu vou traçar as fases. Fase, aquela fase definida pela organização que pode mudar. Então, se eu vou colocar a fase que eu tenho visto sendo cobrado igual nas questões de concurso, que é o mesmo nome dos grupos de processo. Mas você pode ver aula em outros lugares que possa dizer que essa fase é diferente, como eu te falei lá no começo, tá bom? Então, só fica ligado nisso. Então, vamos lá. Quais são as fases? Primeiro, iniciação. Aí, depois dessa fase, vem a segunda fase, planejamento. Depois, vem a terceira fase, execução. Depois, vou colocar aqui uma quarta, sendo que tem gente que já vai da execução para o encerramento, mas eu vou colocar a quarta, controle. E depois, a quinta fase, encerramento. Certo? Beleza. Agora lembra uma coisa, isso aqui tudo, são fases do ciclo de projeto. Cara, eu tô batendo a cabeça nisso aqui que é para você entender, tá? Isso aqui são as fases, ok? Só que, lembra que eu falei que dentro de cada fase estão os grupos de processos? Exato. Então, lembra? Agora eu vou colocar de uma outra cor aqui, ó. Olha só. Eu vou ter iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, tá? Esses são os, aí eu aponto para cá, ó, grupos gerenciais. São os grupos de processos. Então, olha só como funciona. Dentro da iniciação, eu tenho iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Dentro do planejamento, eu tenho execução, iniciação, planejamento, iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Dentro de execução, também. Dentro de controle, também. Dentro de encerramento, também. Veja, ó, eu tenho as fases e dentro de cada fase eu tenho todos os grupos de processos. Essa é a grande diferença, tá? Então eu vou ter processos de iniciação acontecendo na fase de iniciação, mas eu também vou ter processo de planejamento, de execução, de controle e de encerramento acontecendo na fase de iniciação. Tá entendendo? E vou ter acontecendo em todas as fases. Todas as fases vão ter os grupos de processos. Todas as fases, todas vão ter esses grupos, os mesmos grupos, tá? São grupos padrões, como eu falei, certo? Agora, o que eu quero que você entenda? Eu vou traçar aqui, ó. Eu vou traçar uma linha de gráfico que começa aqui em cima e vai descendo até chegar no final da fase. Essa linha eu vou chamar de riscos / incerteza. O que significa? No começo da fase do projeto, os riscos são maiores, riscos e incertezas são maiores. Conforme o projeto avança na fase, até o encerramento, os riscos são menores. Por quê? Porque tem mais chance de errar lá no começo, de começar algo errado, de fazer um escopo errado, um planejamento errado. Então, conforme vai avançando, vai diminuindo o risco daquele projeto dar errado. Vai diminuindo a incerteza. Por que vai diminuindo a incerteza? Porque todo projeto, gente, quando ele termina, ele gera conhecimento. Então, conforme eu vou avançando nas fases do projeto, eu vou aprendendo cada vez mais com esse projeto. Então, as incertezas vão diminuindo ao longo do projeto, das fases do projeto. Agora, tem uma linha que começa lá embaixo e sobe quando chega no final, tá lá em cima. Essa linha é o custo de mudança. Por quê? Porque quando eu começo o projeto, mudar sai barato. Mas conforme o projeto avança nas fases, mudar sai mais caro. No projeto, por exemplo, na fase de iniciação, eu ainda não fiz nada. Eu não contratei engenheiros, eu não comprei material, eu não fiz nada, eu não assentei um tijolo naquele projeto, certo? Então, mudar a ideia é fácil, é barato. Então, lá no começo, o custo de mudança ele é pequeno. Mas conforme ele vai avançando a fase, conforme vai se contratando pessoas, conforme o projeto vai se desenvolvendo,
fica mais caro fazer a mudança no projeto. Eu vou te dar um exemplo simples que aconteceu na minha cidade, Belém do Pará. Hoje eu moro em Brasília, mas eu sou de Belém do Pará. Tem um tal de um BRT lá que já está há 500 milhões de anos e não acaba. Mas eu lembro de um momento em que, depois de já ter sido assentado quilômetros de faixa de BRT num concreto louco que eles colocaram lá, quebraram tudo e arrancaram. Imagina o seguinte, você gasta milhões para assentar um concreto e depois você vem e no meio do projeto, depois que já está na fase de execução, você quer mudar tudo aquilo. Ah, não vai ser mais assim não. Vamos colocar agora direto no chão. Sei lá, não sei nem como é que tá agora lá. Quem for de Belém do Pará, comenta aí, me fala como é que tá o BRT em Belém do Pará. Mas eu quero te dizer o seguinte, conforme o projeto avança, o projeto do BRT, no caso desse exemplo, é mais custoso mudar ele. É mais barato mudar no começo e mais custoso mudar no final. Por isso, conforme avança na fase, o custo de mudança também aumenta. E aí a gente vai para terceira linha, que é o custo do projeto. O custo do projeto, como eu te falei no começo, ele começa barato. Ele vai aumentando. Quando chega na execução, que vai lá em cima, porque aqui na execução que a gente gasta material, paga pessoa, enfim. Conforme está acontecendo a execução do projeto, o gasto é muito alto. E depois diminui até o encerramento. Então essa linha azul, que eu vou escrever bem aqui, ó, é o custo do projeto. Veja, o custo de mudança é quanto custa para alterar o projeto no meio do caminho. E o custo do projeto é o custo todo em si, que é muito maior quando está na fase de execução, que é quando você está gastando mais. Beleza? É muito simples de entender isso aqui, mas é muito simples. E agora a gente vai falar sobre ciclo do produto e vai encerrar essa aula. Ciclo do produto. Olha só, o projeto, gente, é todo esse aparato de fases que acontece até entregar o produto no final. O produto é o resultado que o projeto entrega, né? Ele vai entregar um produto, vai entregar um serviço, vai entregar algum outro resultado, mas no final ele entrega algo, ok? Quando acontece a entrega, quando acaba as fases do projeto que a gente viu agora e acontece essa entrega da casa, da ponte, do carro, da postagem na rede social, da campanha de marketing, do BRT, quando acontece essa entrega, o produto ainda está ali. Você fez o projeto e entregou o produto, mas o produto ele continua ativo, ele continua constante, ele vai agora ser jogado no mercado, vai ser inserido, vai sofrer uma maturação, vai ser feito algum marketing em cima desse produto, ele vai então crescer, chegar numa fase de maturidade, depois ele vai entrar em declínio, quando ele vai morrer e ele vai ser tirado do mercado ou vai ser substituído por outro produto. Então entenda, o ciclo do projeto tem as suas fases. No final do ciclo do projeto, ele entrega o produto. Mas o ciclo do produto são outras fases, é outra coisa, é outra história. Vamos aprender agora aqui, vamos lá. Vou colocar isso mais para cima para poder fazer o meu esquema. E vamos lá. Aqui está uma linha do tempo que você vai considerar como ciclo do produto. A primeira fase desse ciclo... deixa eu te falar uma coisa. As bancas podem considerar outras fases também, tá? Não existe um padrão aqui. O que eu vou te mostrar aqui de fases são fases que a gente vê por aí, que a gente sabe que é o padrão, que a gente enxerga aí na maioria das questões e tudo mais, que é o considerado minimamente o que é o que realmente acontece com o produto, tá? Você pode encontrar essas fases por outros autores de marketing, de tecnologia da produção. Você pode encontrar essas fases diferentes do que está aqui. Mas é só para você ter uma ideia de que o produto ele começa, ele passa por um momento e depois ele se encerra, ele cai em declínio, desuso. Entendeu? Você tem que entender isso do ciclo do produto. Que fases são essas? Então, essas são as fases que eu vou colocar aqui para você. Num primeiro momento, gente, o produto ele é concebido. Concepção. Mas essa minha letrinha, vou te falar, ô letra ruim, não liga para minha letra, tá? Concepção. A gente diz que a primeira fase é a concepção, na verdade, e desenvolvimento. É quando o produto, ele é pensado, né? É tipo assim, aqui é a fase onde acontece a inspiração. Vamos fazer o produto tal? Vamos! É aonde tem a ideia.
É aqui que o pessoal vai pesquisar, né? Ah, bora ver se esse produto aqui é viável. Bora ver o que o pessoal pensa. É aqui também nessa fase que existe a prototipagem. Quer dizer, vamos aqui criar um mínimo produto viável, vamos criar um protótipo, vamos para testes, vamos testar testes, certo? Vamos validar esse produto, vamos colocar aí num mercado, num pequeno mercado, vamos ver se dá certo. É a fase da concepção e desenvolvimento, tá, gente? É uma fase inicial, beleza? Beleza. Depois, num segundo momento, vou colocar aqui embaixo, que é para a gente conseguir escrever melhor. Esse produto que já foi concebido e desenvolvido e testado, ele vai ser lançado. Então, a gente tem o lançamento. Ele vai ser lançado e ele vai crescer. Lançamento e crescimento. Ele vai crescer no mercado. Então, é aqui, gente, que o produto entra no mercado de fato. É aqui, nessa fase de lançamento, que é feito o marketing do produto. É aqui nessa fase de lançamento e crescimento que aumenta a demanda desse produto, certo? Beleza. Teve a ideia do produto, fez o protótipo, pesquisou, testou, lançou. Agora, ele vai entrar na fase de maturidade. É quando o produto já cresceu e aqui, ó, ele alcança o seu pico de vendas. É aqui na maturidade que o produto já ganhou mercado, já está estável, estabilidade. É aqui nessa fase que o produto está sempre recebendo manutenção, ajustes, etc. Depois dessa fase, aí vem a quarta, que é o declínio e descontinuação, que é quando esse produto que já foi concebido, já foi lançado, cresceu, atingiu seu pico de venda, sua estabilidade, é o momento em que o produto diminui a demanda. É o momento em que o produto ganha outros produtos de concorrente. Então, é um momento em que há muita concorrência. É nesse momento, então, que o produto ele é retirado do mercado. Ou o produto também pode ser substituído, certo? É isso aí. Esse é o ciclo do produto. Então, você vê o seguinte, ó, o projeto ele tem as suas fases e quando chega no encerramento do projeto, ele entrega algo. Isso que ele entrega, a gente chama de produto. Independente do que é produto, o produto pode ser algo físico, o produto pode ser um serviço, o produto pode ser um resultado, não importa. Vai ter um produto daquele resultado. Não confunda necessariamente que produto é um produto físico. O produto, nesse caso, dentro dessa semântica que eu estou te falando aqui agora, ele é o resultado do projeto. Só que as bancas chamam de ciclo do produto, a gente vai chamar de ciclo do produto, tá? Esse produto ele é colocado no mercado. Ele é pensado, ele vai passar por uma fase de crescimento, de maturação, e depois ele vai decair. O que eu quero te falar é o seguinte, quando o ciclo do projeto termina, o ciclo do produto ainda não terminou. Porque eu fiz um projeto e concebi um produto. Agora esse produto, ele vai entrar em outras fases. Esse produto vai crescer no mercado, esse produto vai ganhar maturidade e esse produto vai ser descontinuado. Então, às vezes, por exemplo, um projeto termina e o produto continua por muitos anos ainda sem se encerrar. Entende? Tipo assim, construir uma ponte. Caiu uma ponte recentemente, agora a ponte do Tocantins, né? Não sei o que vai acontecer lá, aquela ponte, se vão construir outra, não sei, mas digamos que vão construir outra. Então, um dia fizeram um projeto para aquela ponte. Um dia aquele projeto se encerrou e aquela ponte foi entregue. E aquela ponte ficou anos, 30, 40 anos, até aquela ponte finalmente entrar em colapso, aquele produto sair, declinar, acabar. Aí vão ter que fazer um outro projeto para um novo produto. Ou às vezes você também precisa entender o seguinte, digamos que vai consertar só uma parte da ponte, não vai fazer outra ponte, vai só consertar a mesma ponte. Tudo bem, mas é um outro projeto. Então o produto ele pode passar por muitos projetos, entendeu? Um produto pode passar por muitos projetos. Vai ser um projeto de quê? De reforma daquela ponte. É outro projeto, mas que vai afetar o quê? O mesmo produto. Então não confunda o ciclo de projeto com o ciclo de produto. Embora eu fico aborrecido, porque eu vi uma questão esses dias fazendo essa confusão. Ele falando de ciclo do produto, mas na verdade ele estava falando de ciclo do projeto. Por isso que eu me pergunto, quem que faz essa bagaça? Quem é que faz
Quem é que formula a questão a ponto de não ter o rigor técnico de definir corretamente o que é um ciclo e o que é o outro? É por isso que você não pode se apegar à terminologia. Ciclo de produto, grupo de processo, ciclo de projeto. Não se apegue à terminologia, se apegue a entender o que é aquilo. Por quê? Porque se cair uma questão dizendo que é um ciclo de produto, mas você olha na questão e só tem alternativas que você sabe que aquelas alternativas são de um ciclo de projeto, então você está entendendo o seguinte, que a banca usou o termo ciclo de produto, mas na verdade a resposta que ela quer vem de um conhecimento que é de ciclo de projeto. É confuso? É. Dá para entrar com recurso? Dá. Dá para pedir a anulação da questão? Dá. Isso aí depende da galera que quiser ir atrás. Mas você, o que você tem que fazer? Conheça, saiba diferenciar. E quando você for para a prova, vá com isso na sua cabeça para que você não erre a sua questão. Beleza? É isso, eu quero lembrar você o seguinte. A gente acabou de criar essa aula aí, ó, tá vendo? Tudo que a gente criou tá aí na sua frente, sim, beleza? A gente tem o texto para você estudar e a gente também tem exercícios para você fazer. Se você quiser esse material, você fica à vontade. Se você não quiser, aproveita que eu tô passando aí na tela, né? E bate print, não tem problema, você fica à vontade. Mas se você quiser o material e quiser dar uma força para o nosso trabalho, vem estudar comigo na ADM Academy. Entra aí no link da descrição, compra a sua assinatura, estuda comigo, que você vai ter muita coisa bacana lá, tá bom? Beleza? A gente se vê na próxima.